Na década de 1880, Mariano Pereira dos Santos vivia da única forma que conhecia, em uma fazenda no Paraná, e seu trabalho era totalmente injusto à sua forma de pagamento, ao seu pagamento, por causa que ele trabalhava o dia inteiro para receber comida o suficiente apenas para não morrer de fome, e o seu único momento de descanso era quando ele dormia amontoado entre seus companheiros de trabalho. Ele era uma das 700 mil pessoas que eram escravizadas no Brasil nessa época, até o dia de 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Essa lei foi uma resposta aos movimentos populares e à luta insistente dos escravizados para serem libertos. Várias cidades comemoraram essa libertação dos escravos. Aliás, Mariano também comemorou. Só que tem um problema. Agora ele era livre para ir para onde quisesse, mas ele não tinha dinheiro para ir para lugar nenhum. Se ele não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, imagine para voltar para o seu país. Essa foi a situação que milhares de escravizados passaram após o dia 13 de maio de 1888. Fala galera, aqui quem está falando com vocês é o Lucas, do canal Passeando pela História. E no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo onde eu vou contar para vocês como ficou o Brasil para os escravizados após a proibição da escravidão. Então se vocês já gostaram dessa ideia de vídeo, deixe o like, compartilhe e se inscreva. Tem vídeo novo no canal aqui todo sábado e vamos começar o vídeo sem enrolação. Depois desse dia, milhares de negros começaram a andar livres pelo país. Se afastaram das fazendas onde trabalhavam e começaram a procurar seus familiares por todo o Brasil que estavam escravizados em todo o resto do país. E a vida dessas pessoas não era nada fácil. Muitos não tinham roupas, nem objetos de higiene pessoal, e muitas vezes eram reprimidos pela polícia por conta de vadiagem. E muitos desses policiais eram filhos de brancos com negras, ou seja, tinham a pele mais clara, e eles faziam isso para terem uma vida menos pior. Arrumar um emprego também não era nada fácil para os ex-escravizados. Primeiro, por causa que por conta do preconceito eles eram vistos como preguiçosos, malandros e até mesmo perigosos. Segundo, por causa que a partir de 1818 diversos europeus começaram a emigrar para o Brasil, e esse número começou a crescer cada vez mais em 1850. Foi nessa época que os escravos começaram a ficar tão caros, mas tão caros, que o salário dos fazendeiros começou a aumentar muito. Mas a economia não foi o único motivo dessa imigração. Nessa época surgiu muitas teorias de eugenia sobre os brancos serem superiores aos negros. Isso também se espalhou para o Brasil, com tentativas de branquear a população. E uma das soluções para branquear a população foi trazer mais europeus para o Brasil, foi atrair mais europeus para o Brasil, para que seus descendentes começassem a aumentar a quantidade de brancos aqui no Brasil e deixasse ele mais parecido com a raça branca europeia, que era vista como superior aos negros. E muitos imigrantes foram para o sul, que lá eles receberam muita ajuda do governo para adquirir terras, ferramentas agrícolas e sementes. Claro que com o tempo eles tiveram muitas dívidas com o governo por causa disso, só que com o tempo essas dívidas foram perdoadas. E os negros que haviam sido escravizados? Bom, esses não tiveram ajuda nenhuma do governo. Então eles foram jogados totalmente na sorte, por causa que a ideia de branqueamento era fazer com que esses negros sumissem na miséria e na fome. Então eles só podiam contar com eles mesmos. Eles até tentaram procurar empregos em fazendas, só que os fazendeiros se recusavam a pagar salários para eles. Então muitos deles acampavam em lugares desocupados para cultivar terra. E muitos também foram para as cidades, onde trabalhavam como ambulantes, pedreiros ou em serviços domésticos. Muitos desses viviam com as pessoas mais pobres em cortiços, onde cada quarto era ocupado por uma família. E o governo e as pessoas de elite não gostavam nada desses cortiços, por causa que eles diziam que eram lugares cheios de doenças, depravação e atrapalhavam as belezas das cidades. Então, o governo começou a tomar as medidas jurídicas disfarçadas de ações sanitárias que começaram a fazer reformas urbanas nas cidades, riscando esses cortiços do mapa, fazendo com que os negros e as pessoas mais pobres tivessem que se mudar para lugares onde não existia luz, água e também não existia transporte. E muitos desses lugares onde eles migraram foram tomados pelos novos moradores e os traços negros desses lugares foram totalmente riscados da história. Um exemplo é o bairro da Liberdade em São Paulo, que era um bairro negro,
só que hoje em dia é um bairro que abriga a comunidade japonesa das cidades, e com o tempo os traços negros desse bairro foram totalmente cortados e entrou os traços japoneses, os traços asiáticos. Outro exemplo disso é o gigantesco cortiço Cabeça de Porco, que foi demolido por ordem do prefeito em 1893, e muitos de seus 2.000 habitantes começaram a subir ao Morro da Providência e construir casas lá. O Morro da Providência existe até hoje, é uma das primeiras favelas do país, que abriga uma das comunidades mais antigas do país. Então, os negros não tinham nem residência digna e muito menos um emprego que poderia mudar sua experiência de vida. Uma coisa que poderia ajudar eles era a educação de qualidade, só que na época eles não tiveram acesso nem a isso. E muitos filhos e netos das pessoas que começaram a se mudar para os morros e periferias foram muito impactados por isso, por causa que não existia escola perto de suas casas e muitas crianças negras não podiam nem ser matriculadas em escolas, por causa que eles sequer tinham documentos. Ou seja, os negros foram excluídos economicamente, socialmente e intelectualmente no começo da República pela sociedade. Esse é o racismo que faz parte da estrutura que sustenta a sociedade, o racismo estrutural. É importante lembrar que muitos imigrantes, empregados e mais pobres não queriam ser reconhecidos como ex-escravizados e queriam direitos só para eles. E com o tempo esses direitos se tornaram privilégios, ajudando a espalhar o racismo pelas classes médias e mais baixas. E também o racismo teve muita ajuda para se espalhar através dos quadrinhos e desenhos. Em 1890, Rui Barbosa, o ministro da Fazenda, estava sendo pressionado por muitos fazendeiros que queriam indenização para eles por conta de terem que abrir mão de seus escravos e sua mão de obra. Então, ele mandou queimar todos os documentos que envolviam comércio e importação de escravos. E o principal problema disso é que muitos negros não conseguiram descobrir nada sobre seu passado por causa da queima desses documentos. E muitas pessoas vieram para o Brasil e migraram para o Brasil, só que os negros foram os únicos que fizeram isso contra sua vontade. Para entender como ruim era essa situação, a falta de higiene era tão grande nos navios que eles eram trazidos para o Brasil, que muitos deles morriam por doenças nos próprios navios, ou se suicidavam, ou também morriam em rebeliões que aconteciam dentro dos navios. O Brasil, ele libertou os escravos, mas nunca quis resolver o caos que a escravidão causou.